Síndrome do Hulk? Síndrome do Hulk deve ser alguma coisa que o povo fica bravo, né? É, né? Eu acho que eu tenho, né? Você tem. Será, Lucas? Mas a pessoa tem do nada. É, claro. Tem do nada, assim, eu tô assim... Ninguém faz provocação. Sem ninguém encher a paciência, a pessoa tem. A mulher nunca entende a dor do homem. Também conhecida como transtorno explosivo intermitente. Vixe Maria. Se configura em ter comportamentos agressivos e ataques de fúria. Mas eu nunca bati em ninguém, não. Mas a vontade de bater e matar é grande. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo. Tá vendo aí? Isso é... Eu já estou toda acuada aqui já. Juliana, bom dia. Quando é que a gente diferencia aí uma simples raivinha com a síndrome do Hulk? Oi, Renata, bom dia para você, para o Mário, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. Olha só, tem como diferenciar bem, tá certo? A gente chama de síndrome do Hulk, mas o nome é transtorno explosivo intermitente. E existe sim a diferença entre a raiva que a gente sente, né, normalmente no nosso dia a dia e de pessoas que, infelizmente, passam por esse processo da síndrome do Hulk. Eu estou aqui com a doutora Conceição Baracho de Mello, ela é psiquiatra, e vai orientar melhor a gente sobre essas questões. Doutora Conceição, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. A gente estava conversando aqui em off que dá para diferenciar muito bem, né, quando é a raiva e quando a pessoa tem a síndrome do Hulk. Como é que a gente diferencia essas questões? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os espectadores. A raiva, antes de tudo, é um sentimento que ele é adaptativo, né? Uma emoção. Então, a raiva a gente consegue modular. O que é isso? A gente consegue controlar, tá? E no transtorno explosivo intermitente, não. É o contrário. É uma raiva que ela é muito maior, desproporcionalmente maior do que o estímulo que a provocou. E aí a pessoa, por exemplo, vai agredir outras pessoas, vai quebrar coisas, né? E como é um transtorno do impulso, impulso é, em palavras mais leigas, é aquilo que a gente faz que a gente não pensa, ou seja, a gente faz e depois é que a gente vem refletir, né, sobre aquilo. Juliana. Então, a gente consegue, sim, discernir, dividir entre uma raiva normal e um descontrole do impulso, que é esse transtorno explosivo intermitente. Mário tem uma pergunta também no estúdio, vamos ouvir. São 3 casos que aconteceram recentes que eu queria saber da doutora se tem alguma correlação. Uma mulher foi fazer uma compra aí numa loja e o cartão dela não passou e ela foi meter a porrada no vendedor, como se o vendedor tivesse culpa. Outra questão foi um homem que pegou um carrinho do supermercado e jogou numa mulher que estava parada e a mulher disse que até hoje não sabe o que aconteceu. E aquele pessoal lá da chacina, né, em Sinop, no Mato Grosso, que perde um jogo de sinuca e resolve matar todo mundo. Essas 3 situações de violências distintas, né, que uma muito mais grave que tem a chacina, mas acaba sendo por coisas banais. Elas têm correlação com essa síndrome ou é o povo que está meio de pavio curto mesmo? Mário, pode ser que sim, que tenha, né? Existem critérios diagnósticos bem definidos pelo DSM-5, tá? Eu não posso, só analisando essas cenas, dizer que, de fato, essas pessoas têm um transtorno explosivo intermitente, até porque existem outras comorbidades associadas e outros transtornos do impulso também, tá? Mas, assim, como os transtornos do impulso, que são vários, estão meio que correlacionados, a gente pode, sim, dizer que tem aí algum transtorno do impulso, mas eu não sei se é o transtorno explosivo intermitente. Doutora Conceição, e como é que a gente identifica os sinais, né, os sintomas? Como é que a gente diferencia que a pessoa ali ela teve uma raiva muito grande ou que ela realmente tem essa síndrome? Certo, porque o transtorno é algo que vai, de fato, provocar transtorno e sofrimento à pessoa, porque vai afetar várias áreas da vida dela, né? E aí a gente tem o impulso, que é essa explosão, devido a um fato
muitas vezes até irrelevante do dia a dia da pessoa. E aí a gente tem alguns critérios, né, que a pessoa ela explode, ela tem essas explosões de raiva, cerca de 2 a 3 vezes por semana nos últimos 3 meses. A gente tem que essa explosão de raiva ela é desproporcional, tá? A gente precisa também descartar outras comorbidades que estão associadas, mas existem algumas comorbidades que podem sim estar associadas ao transtorno explosivo intermitente, tá? Isso como eu já disse anteriormente, critérios diagnósticos. Mas normalmente a gente consegue modular a raiva, né? E o paciente que tem esse transtorno, ele vai agir sem pensar. Levado por essa emoção da raiva, depois ele se arrepende. Inclusive, existem algumas comorbidades, o transtorno depressivo maior, né, porque a pessoa ela vai, como é que eu posso dizer, sentir que fez besteira, vai se arrepender daquilo que fez e assim, isso vai gerar outras comorbidades associadas ao transtorno. Outra dúvida que eu teria diz respeito ao seguinte: a pessoa acorda às vezes e ela tá assim, com um bom humor, aí as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se estressando, aí você às vezes não se dá bem, não tem uma relação muito boa com o outro, chega e começa o dia vai ficando ruim, vai ficando de mau humor e começa a dar patada em todo mundo. Essa história também tem alguma coisa a ver com isso ou isso é outra situação que precisa ser trabalhada? Não, isso é outra situação, a gente precisa analisar bem esse indivíduo, tá? Será que é um indivíduo que desenvolveu um transtorno depressivo maior e aí tem uma depressão irritada? Será que esse indivíduo é um paciente ansioso, né? E aí ele também vai dar essa, entre aspas, patada nas pessoas, tá? E isso mostra uma raiva, só que é uma raiva que ele dá uma patada, mas ele consegue segurar a raiva, né? Mas quando a gente fala da síndrome do Hulk, a gente está falando de uma raiva que ela é desproporcional. Existe algo extremamente desproporcional. Essa emoção é muito maior do que o que foi o fator desencadeador, o fator que desencadeou essa raiva. Doutora Conceição, Doutora. Mário tem outra pergunta, deixa eu ver. Não, porque queria que a doutora escutasse um áudio que chegou agora aqui. De um ouvinte, um amigo nosso aqui. Cuidado, Mário, pra tu não apanhar ao vivo aí. Engraçada. Cuidado, Mário, viu? O aviso foi dado. Mas, doutora Conceição, outra pergunta também é com relação a pessoas que precisam lidar com pessoas que desenvolvem esse transtorno. Digamos que eu tenho alguém na família, por exemplo, que às vezes explode com razões pequenas e a gente não sabe o que fazer, enfim. O que a pessoa faz, né? Como é que a pessoa lida com essa pessoa que talvez tenha esse transtorno? Como é que a gente encaminha ela para um profissional? Como é que é esse processo? Primeiro, essa pessoa que explode, né? Desproporcionalmente, ela precisa tratar, sim, existe tratamento, né? A primeira linha de tratamento são o que a gente chama de inibidor de recaptação de serotonina, ou seja, a famosa fluoxetina, escitalopram também a gente tem estudos mostrando, né? Sertralina também é bastante usado, que são drogas que são utilizadas para o controle de impulso, né? Tanto no transtorno explosivo intermitente quanto outras doenças do transtorno do impulso, né, que a gente tenha. E aí a gente também vai tratar as comorbidades. A mais frequente dela é o transtorno depressivo maior, depois a gente vem para o transtorno de uso de substâncias, fobia social também, tá? E seguem outras. E aí, nessas comorbidades, em sua grande maioria, a gente vai utilizar essa fluoxetina, sertralina, e também existem outros medicamentos associados à psicoterapia, que é importantíssimo também. Porque o transtorno explosivo intermitente nada mais é do que quando na nossa infância a gente não aprendeu a regular as emoções e a gente não aprendeu a regular a nossa raiva. Isso é importante. E
você já falou sobre o tratamento, como é que a gente se organiza com relação a isso, mas no caso são vários fatores aí que podem influenciar, então não tem como fazer um diagnóstico só olhando uma pessoa. É importante realmente que essa pessoa tenha esse acompanhamento médico, psiquiátrico, para que todo o tratamento seja feito, né, de forma adequada. É importante visitar o profissional médico. Sim, sim, precisa, porque a gente tem critérios diagnósticos, tá? E associado a isso, a gente tem a psicoterapia, porque a psicoterapia é que vai ajudar o paciente a regular as emoções, né? Que no caso do transtorno explosivo intermitente é a raiva, né? Que é uma raiva que a gente lembra é a desproporcionalidade. A grande palavra desse transtorno é a desproporcionalidade entre a raiva e o estímulo que o provocou. Perfeito, muito obrigada pelas informações, né? Nós ouvimos aqui a doutora Conceição Baracho de Mello, psiquiatra, que falou um pouquinho sobre a síndrome do Hulk, né? Que é o transtorno explosivo intermitente, que vale reforçar, né? Como a doutora Conceição avisou aqui pra gente, há diferenças entre a raiva que a gente sente normalmente e o transtorno, né? Então é importante ficar atento aí aos detalhes e procurar, né, tratamento médico nesses casos. É sempre importante ter o acompanhamento médico. Mário, Renata, eu volto com vocês. Olha, depois dessa consulta ao vivo aqui, eu não tenho essa síndrome do Hulk. Eu fico estressado.